Nessa aula, nós vamos falar do gráfico da mudança de estado físico. Entendendo esse gráfico, facilitará o seu estudo em identificar num exercício quais são as fases de mudança de estado e quais são as fases de mudança de temperatura de uma substância. O gráfico de mudança de estado, como já dito, é muito importante porque você consegue observar nele as mudanças de estado físico dando calor ou continuando a fornecer calor para uma determinada substância. Nós podemos olhar aqui o eixo Y, a temperatura, e no eixo X, o calor. Nós vamos então começar a fornecer calor para essa substância e eu vou perceber pelo gráfico vermelho aqui que a temperatura vai começar a subir. Em um determinado instante, essa temperatura permanece constante, sobe de novo, permanece constante e sobe de novo. Nós podemos então observar aqui esse primeiro ponto, onde eu tenho um calor 1 e uma temperatura 1. Nós podemos observar também aqui um calor 2 com a mesma temperatura T1. Ou ainda um calor 3, porém agora com uma nova temperatura T2. E por fim, um novo calor 4 com a mesma temperatura T2. Para que fique um pouco mais fácil de você entender, vamos chamar aqui de fase 1, aqui de fase 2, fase 3 e fase 4. Nós podemos observar, se eu for pegar como exemplo a água, uma temperatura de menos 20 graus Celsius, ela vai subir a sua temperatura na fase 1 até chegar nesse ponto. E eu posso supor então que T1 seja o 0 graus Celsius, porque nessa fase há fornecimento de calor de Q1 para Q2, no entanto, a sua temperatura não muda. Então, durante a fase 1, eu tenho mudança de temperatura. Na fase 1, se eu fosse calcular, eu precisaria usar o Q macete, como nós já vimos essa formulinha lá atrás, variação de temperatura. E eu vou falar que nessa fase, eu tenho a água no seu estado sólido. Estou usando um exemplo genérico de temperatura. Na fase 2, eu posso observar que o calor não muda. Então, eu vou usar o calor latente, ou como muitos dizem, o Q mole. E nessa fase, eu tenho a mudança de estado físico, a fusão da água, que é quando ela passa do estado sólido para o estado líquido. Já no estágio 3, eu vou de novo ter uma elevação da temperatura. Pensando na água, de T1 até T2, eu vou ter aqui então de 0 a 100 graus Celsius. E de novo, eu vou usar um Q macete. E nessa fase, eu tenho então a mudança de temperatura, elevação de temperatura. Do Q3 para o Q4, a fase 4, eu posso observar que de novo não há mudança de temperatura e o corpo permanece recebendo calor. Logo, na fase 4, eu tenho de novo um Q mole. Vou fazer aqui para ficar mais fácil de você entender. E aqui eu vou ter a vaporização da água. Lembrando que os três processos lá, ebulição, calefação e evaporação, pode acontecer aqui dependendo do tempo que isso vai demorar para acontecer. Então perceba que em cada situação eu vou usar uma fórmula matemática para poder resolver o meu problema. Se eu tenho elevação de temperaturas, fases 1, 3 e até uma fase 5 aqui, se eu quiser, no gás, eu vou usar sempre o Q macete. Na fase 4 e na fase 2, onde há mudança de estado físico, aqui de vaporização e aqui de fusão, eu vou usar o Q mole. Para você entender melhor esse gráfico, nós vamos mostrar com um exemplo. Vamos supor que eu queira descobrir qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 100 gramas de água, que está a menos 20 graus Celsius, até 30 graus Celsius. O mais comum é você pensar, bom, eu tenho uma variação de temperatura, lembrando das aulas anteriores, eu vou usar o calor sensível, quem não lembra, calor, massa de água, calor específico da água e a variação de temperatura, e eu vou conseguir descobrir qual é a quantidade de calor que eu preciso para poder levar a água de menos 20 até 30. No entanto, eu sei que de menos 20 graus Celsius até 30 graus Celsius, eu tenho uma mudança de estado físico da água. Ela passa do seu estado sólido, gelo, para o estado líquido. E quando isso acontece, há uma diferença no fornecimento de calor. Vamos observar o gráfico. Nós podemos pensar aqui que eu tenho a água a uma temperatura de menos 20.
Eu começo a fornecer calor, ou seja, eu coloco ela num fogão aí para poder esquentar, a sua temperatura começa a subir. Num determinado ponto, essa água continua recebendo o calor do fogão, no entanto, a sua temperatura não muda. Nessa fase aqui, eu tenho o que nós chamamos de mudança de estado físico. E se eu for continuar fornecendo calor, eu vou perceber que a água vai de novo voltar a subir a sua temperatura. Nesse exemplo, nós vamos parar aqui numa situação em que a água está a 30 graus Celsius, mas eu poderia subir ela até 100 graus Celsius e perceber que, de novo, há uma mudança de estado físico. Essa mudança é o que nós chamamos de vaporização. E aí nós temos aqueles 3 processos, ebulição, calefação ou evaporação, dependendo do tempo que isso acontece. Aqui nós estamos falando, então, da fusão. Bem, vamos tentar resolver o exercício. Vamos chamar esse processo aqui de processo 1 ou de fase 1, essa fase de fase 2, aqui de fase 3, nós não usaremos, mas eu vou chamar aqui de fase 4 e aqui de fase 5. Nós podemos observar que na fase 1, na fase 3 e na fase 5, a mudança de temperatura. Logo, para eu resolver esse meu problema, se eu precisar encontrar a quantidade de calor aqui, eu vou usar o calor sensível. Já na fase 2 e na fase 4, e esses gráficos eles são iguais para todas as substâncias, só vai mudar aí a temperatura de ebulição e de fusão, nós teremos então que usar o calor latente para descobrir qual é a quantidade de calor necessária. Nesse gráfico, então, ou nesse exemplo, nós usaremos primeiro um calor sensível, um que macete, do menos 20 até o zero, que é onde eu sei que acontece a mudança de estado físico da água, um que mole na mudança de estado físico, que seria o calor latente, e mais um que macete, calor sensível, de 0 até 30 graus. E eu vou somar tudo isso para descobrir qual é a quantidade de calor suficiente para elevar então a água de menos 20 a 30. Lembre que nos exercícios, os valores das capacidades térmicas, ou calor específico, ou calor latente, isso tudo é fornecido para você, você não precisa se preocupar em decorar isso. Então vamos para o processo 1. Nós temos aqui então, o calor necessário vai ser 100 gramas de água vezes 0,5, que é o calor específico do gelo, eu não vou usar da água, isso é tabelado, como eu disse. E eu sei que a temperatura final é 0 e a temperatura inicial estava em menos 20 graus Celsius. Resolvendo essa continha aqui, nós encontraremos um valor de 1000 calorias. Esse é o suficiente para elevar então de menos 20 até 0 graus Celsius. Na situação 2, nós teremos mudança de estado físico. E aqui eu vou ter que usar então 100 gramas e no L eu vou colocar o calor latente, que de novo é tabelado, você não precisa guardar. Eu vou encontrar um valor de 800 calorias. E por fim, o processo 3. De novo, 100. Agora não é mais meio, eu vou usar 1, que é o calor específico da água. E a temperatura final, 30, que é o que eu quero. E a inicial, que é do 0, que eu já estou no processo 3, quando a água já foi toda fundida. E aqui eu vou encontrar um valor de 3.000 calorias. O processo todo é a soma desses 3 calores aqui, um total de 4.800 calorias para elevar então a água de menos 20 até 30 graus Celsius. Perceba que se você precisa fazer até uma determinada temperatura acima da ebulição ou da vaporização, você tem que fazer mais um processo aqui de calor latente e mais um processo ainda de calor sensível. Preste muita atenção nisso na hora de resolver os exercícios. Escreva com calma onde estão os processos de fusão e ebulição ou os pontos fixos da água onde há mudança de estado físico para você não se confundir.